Vamos lá, pessoal, sem perder o pique. O próximo livro chama Boitempo. Existem 3 livros com esse título. Eles foram lançados em momentos diferentes. Há o Boitempo parte 2 e o Boitempo parte 3. Aqui, Boitempo, menino antigo. Olha que pequenininho aqui. Foto do Drummond, criancinha. Esse é um livro de 73. Lembra que eu falei que no mesmo ano ele lança poesia e prosa simultaneamente? As Impurezas do Branco é de 73, esse também. Esse é um livro de 360 páginas. É um livro de poesia. Os Chamados, Drama Seca, O Contador, Aquele Andrade, Raiz. Os pais, primos, irmãos, avós dando-se as mãos, os mesmos bisavós, os mesmos trisavós, os mesmos tetravós, a mesma voz. O mesmo instinto, o mesmo. Fero exigente amor, crucificante, crucificado. A mesma insolução, o mesmo não, explodindo em trovão ou morrendo calado. Não sei porque eu li isso aqui e lembrei um pouco de Bond. Sabe Bond? O Drummond remete a coisas do passado, né? Ele faz essa transição do antigo para o novo. Estamos falando do Brasil dos anos 50 para o Brasil dos anos 60, quando aí realmente começa o Rio de Janeiro, principalmente, a se internacionalizar, né? A época da Bossa Nova, da parceria do Sinatra com o Tom Jobim, do Disney criando o Zé Carioca e por aí vai, né? Aqui o Boitempo 2 é o outro livro de poesia, né? Na verdade, ele é o mesmo, é uma repetição, apenas com capas diferentes, tá bom? Boitempo. Temos também Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Esse é um tomo de 1977, um livro de poesias, tá bom? Música de fundo, a palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Sensacional. Se gosta de procura, a gente vive procurando as coisas, as pessoas, o sentido de viver, né? Um propósito. E já foi dito por outros escritores, por outros filósofos, o que vale é o caminho, não o resultado, né? O Drummond, ele reflete tudo isso, esses temas de filosofia, coisas mais profundas, né? O que será que o Drummond procurava? Ele foi casado com uma moça, não sei se é Deolinda o nome dela, por 50 anos. Teve uma filha que morreu logo, morreu breve, né? Ou melhor, ele teve um filho, parece que morreu logo quando nasceu, e a filha dele, já numa idade adulta, morre alguns anos antes do próprio Drummond morrer. Parece que ele sente o baque, ele já era uma pessoa idosa, né? Estamos falando de alguém com 84 anos. E aí quando a filha morre, ele também, pouco tempo depois, morre, né? Interessante. Aqui a gente tem Os Dias Lindos. É um livro de 77 de prosa. Estava acontecendo no Brasil em 77, né? O Crime de Fátima. Outro presente para a senhora. Vacina de Ano Novo. Olha que interessante isso. Zarandalha. Prazer em conhecê-lo. Conversa na fila. Aqui o Drummond fazendo aquele raio-x do cidadão comum. Uma espécie de fotografia das coisas mais banais, mais pequenas do dia a dia, mas ele transforma isso em arte, né? Confesso que quando eu escrevi um livro, eu também tentei fazer, sem conhecer a obra do Drummond,
tentei fazer essa coisa dificílima, que é o quê? Falar sobre as coisas pequenas, mas dando uma importância grande para elas no resultado, né? Quando ele é bem feito, bem talhado, bem escrito, a coisa comum acaba ficando bonita, né? Quem faz isso com maestria, na minha opinião, é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Provavelmente o rei da crônica, né? Assim, qual escritor mais famoso, tal, a gente fica entre o Machado, o Guimarães e o Graciliano. Na poesia, o Drummond. Isso não é a minha opinião, é um conceito já estabelecido entre a crítica literária, né? Se a gente for falar de crônica, não sei se estou cometendo um sacrilégio aí, eu acho o Veríssimo melhor que o Drummond, né? Mas uma opinião de quem ainda está tentando entender o que é a literatura brasileira. Aqui, Os Dias Lindos, crônicas, tá? Na própria capa, escrito isso aqui, ó, crônicas. Que são as versões do livros do Drummond, pela editora Record, mas edições um pouco mais antigas. Esse livro é de 77. Né? Como a vida é burocrática, 4 histórias, o homem e a linguagem, e aí por aí vai. Né? Aqui, um título interessante, 70 historinhas, é o nome desse livro. É um livro de prosa de 1978. Né? 78 era o governo Geisel, né? Talvez o final do governo Geisel, o início do governo Figueiredo. Né? Maneira de olhar, no ônibus, ladrões no terraço, recalcitrante, Peru e por aí vai. 70 historinhas do Drummond contando coisas do cotidiano, coisas comezinhas, coisinhas que para qualquer pessoa passaria batido, mas não pelos olhos do poeta, do cronista. Né? Lembrando também que o Drummond trabalhou vários anos no Jornal do Brasil e a função dele era escrever crônicas diárias. Né? A história da Biblioteca Nacional é porque o Drummond ia de manhã na Biblioteca Nacional ler os jornais e lá por volta da hora do almoço, como aliás quase todo jornalista, entra para trabalhar, lá por volta das 11 da manhã, por aí, e aí na redação ele produz então os textos dele para a edição do dia seguinte. Aqui, Boitempo, uma outra versão do Boitempo, são 3 volumes, né? Olha ele aqui com esse chapéu de formatura aqui. É um livro de poesia de 1979. 370 páginas. Aqui, A Paixão Medida. Nós temos um livro de 1980, que também é um livro de poesia. Né? Tem um poema legal chamado Aparição. Deixa eu ler para vocês. Aparição. Um cão violento e uma viúva doida vigiam as grades de tua casa. Sais pelo terraço, em voo certeiro pelas 11 da noite, e tuas longas pernas vão pousar nos azulejos da praça, hastes brotando, pungentes do céu. Teu passeio desenvolve-se através de coisas, golpeadas, penetradas, até a raiz do símbolo. No acrílico do bar, no cadeiral da basílica, no posto extremamente solitário, insinuas-te. E será sempre assim, arquipresente, nas mínimas ruas da cidade. Não te alcanço. É fácil o cerne escuro das madeiras. Atravessas o próprio mineral no carvão. Teu sorriso é especial. Promessa a não destinatários. Afago que se basta, sem sentido. Tudo se passa em teatro como se teatro houvesse. Ao amanhecer, recolho as 70 infidelidades da tua imagem. Então aqui o Drummond exerce um lado voyeur, né? Ele observa uma mulher que toda vez às 11 da noite sai de casa, vai para os bares, vai dar uma volta aí, vai fazer sabe-se lá o que. Né? Os últimos que eu mostro para vocês, eu tenho Boca de Luar, é um livro de prosa de 1984, Diálogo dos Pessimistas, olha que legal os títulos. 13 na Ilha, O Velho, Música no Táxi,
A gente lembra que em 84 já estava bombando aqueles programas da Rede Globo, né? Tudo virou. Em 1982, o Brasil perde a Copa. Em 84, vem aquela história do vôlei, né? Em 84 também a gente não tinha ainda eleição direta, né? A gente ainda estava tentando lamber aquela história, vai ter ou não vai ter a Constituinte, né? E o Drummond, ele vai e faz um livro de crônicas chamado Boca de Luar, né? A poesia está muito sutilmente, a poesia não, a política está muito sutilmente presente na obra do Drummond, nas crônicas. Na poesia ela é mais explícita. Vide o poema Rosa do Povo, né? Aqui os dois últimos, Autorretrato e Outras Crônicas, né? Aqui eu posso dizer que é um livro de crônicas. Eu não entendo porque esse autorretrato, porque não cita nada dele assim, né? Eu teria que entender melhor isso. E por fim, uma coletânea genérica dessas distribuídas em escolas, chamado Carlos Drummond de Andrade, Nova Reunião. Né? Pessoal, falar de poesia pode parecer meio estranho, mas é uma coisa que eu acho necessária. Sabe por quê? Vou explicar. Ninguém tem tempo, vamos ser sinceros, ninguém tem tempo de matar um livro de 300 páginas nessa loucura que está a nossa vida. A gente tenta ser uma pessoa multitarefas, né? Trabalhar, estudar, fazer os deveres de casa. Quem é casado, viver com a esposa, com o filho, com a mulher. E o dia parece não ter mais 24 horas, né? E a gente fica sem tempo para massagear nosso cérebro e absorver um pouco de cultura literária. E a poesia presta essa função, por ser um texto menor, por você ler a poesia picadinho, você não precisa ler um livro de poesia inteiro, você consegue captar algumas coisas e entender um pouco melhor algumas coisas. É claro que nada tira o prazer de um romance bem escrito, né? O que ficou faltando falar do Drummond? Muita coisa. O Drummond foi funcionário público durante muito tempo. Ele foi comunista. Ele deixou de ser comunista no final da vida dele. Há aquela estátua famosa na praia de Copacabana, do Drummond sentado num banco, né? Tem o óculos, né? Que sempre foi roubado. A turma rouba os óculos do Drummond, né? O Drummond ele é classificado pela crítica literária como um poeta da segunda fase modernista. Por que segunda? Vocês conhecem essa Semana de Arte Moderna, de 1922, um evento importante na história do país, né? Só que em 1922, o Drummond tinha 20 anos de idade, 18, por aí. Ele ainda não tinha começado a escrever, né? Talvez nem tivesse intenções literárias. Mas como a Semana de Arte Moderna ecoou pelo país todo, fez brotar revistas literárias em muitos estados do Brasil, entrou na pauta e não saiu mais, e modificou as letras brasileiras, ficou meio que natural que o Drummond, quando ele começa a escrever, ele pegue um pouco desse modernismo e dê a sua marca registrada mudando isso. Né? Ele é classificado como o principal poeta da segunda fase do modernismo. Né? Sabe aquele poema famoso do E Agora José, né? Havia uma pedra no caminho, não sei o quê. Pois é, esse poema quando saiu, ele foi criticado pelos pares do Drummond, pelos outros escritores mais velhos, achando que era uma bobeira, uma repetição, e parece que isso foi o Mário de Andrade, alguém falou assim, não, isso é alta literatura, tal. Meio que dividiu assim, né, as opiniões entre os próprios escritores, né? E o grande troféu do Drummond é o reconhecimento popular, né? Aquele escritor e também poeta, Afonso Romano Santana, ele escreveu um livro só sobre o Drummond, explicando a vida e a obra do Drummond, analisando os poemas, tal. É um importante livro de crítica literária, chama Análise da Obra de Carlos Drummond de Andrade. Né? Que mais? É mais ou menos isso. Ele nasce em Itabira,
vive grande parte da vida dele no Rio de Janeiro e é reconhecido em vida. Isso que eu acho mais interessante, né? Mais interessante é isso, esse reconhecimento em vida. Talvez se você encontrasse o Paulo Coelho na rua, você reconheceria ele, porque a imagem do Paulo Coelho também é um rosto familiar, né? Mas eu não consigo lembrar outras pessoas da literatura brasileira que a gente fale assim, pô, esse cara é escritor, esse cara é poeta. Daí a grande sacada, a grande importância do Drummond. Sei que está ficando meio prolixo esse vídeo, mas falar de poesia não é fácil. Outra coisa, haverá outras partes desse vídeo em outros momentos. Aí eu não vou falar do Drummond, vou falar de poesia, dando foco em outras coisas, né? Quero falar também um pouco de literatura marginal, literatura da geração mimeógrafa, e também naquele movimento que aconteceu nos anos 70, 80, que foi aquele fenômeno da autopublicação, né? As editoras não queriam lançar autores novos e quem se arriscava a escrever poesia tinha que bancar a própria obra, né? Muita coisa boa surgiu desse movimento e não foi reconhecido pela chamada crítica literária, tá? Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Arrisque aí, pegue uma caneta e um pedaço de papel, coloque suas ideias no papel, quem sabe pode sair coisas bacanas. Outra coisa, não entenda a poesia como rima, né? A gente foi meio educado quando criança, de que poesia tem a ver com rima. Claro, tem a ver, mas não apenas isso, né? Tem muita poesia bonita que não tem rima, tá bom? Peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like. Estamos quase chegando a 100 inscritos, né? Dê sugestões de autores, de escritores brasileiros que eu poderia citar em futuros vídeos, né? Lembrando que falaremos de poesia em breve, tá bom? Fiquem com Deus.